Olá, graça e paz, povo de Deus. Uma ótima segunda-feira a todos nós, amém? Amém. Amados, vamos hoje falar sobre oração, sobre o poder que há na oração do justo, amém? Vamos então lá no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16. Vamos ler aqui o 16, o 17 e 18. Amém? Amém. Então, destaca aí na sua Bíblia, Tiago 5, capítulo 5, do versículo 16 ao 18. Amém? Vai glorificando a Deus, vai dando glória, que Deus, Ele é poderoso na terra. Amém? Então, vamos tocar um louvor, depois nós vamos orar e vamos de palavra. Verás a glória de Deus, tu verás a glória de Deus, tu verás a glória de Deus, tu verás a glória de Deus. Deus deu seu para que morresse por nós lá na cruz, pelos meus e seus pecados. Meu irmão, tu verás a glória de Deus, tu verás a glória de Deus, tu verás a glória de Deus, tu verás a glória de Deus. Jesus ressuscitou dos mortos, Jesus está vivo entre nós, Jesus voltou para os braços de seu Pai, de seu Pai. Jesus voltará para nos buscar. Meu irmão, tu verás a glória de Deus, 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 Jesus. Aleluia, tu verás a glória de Deus. Glória a Deus, aleluia. Veremos com certeza a glória de Deus. Hoje nós vamos falar sobre o poder da oração, sobre orar sem desanimar, sem cessar, né? Para que Deus venha agir em nossas vidas. Vamos orar então, amados, vamos consagrar esse momento de oração, de palavra ao nosso Deus. Amado Pai e poderoso Deus, te agradecemos por este dia, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor trouxe a palavra hoje. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada vida que aqui está, que a Tua palavra possa nos edificar, nos ajudar, nos fortalecer, Senhor. Ó Pai, que o Senhor possa realizar a Tua vontade em nossas vidas. Nós estamos aqui orando, clamando, buscando a Tua presença, Senhor, buscando que a Tua mão forte e poderosa esteja pelejando por nós. Mas nós estamos, Pai, nos calando, estamos somente crendo que a oração ela tem poder
para mudar a nossa história, mudar a nossa vida, mudar o nosso cenário. Em nome de Jesus Cristo, Pai, vai abençoando cada vida que aqui está, Senhor. Vai derramando da tua poderosa mão, do teu poder, da tua bondade, do teu favor sobre cada vida. Eu não sei qual é a necessidade deles, Pai. Se é cura, se é libertação, se é restauração. Mas o Senhor sabe, nós apenas estamos te pedindo, segura na nossa mão, Senhor, nos mostra a direção, nos traz a solução. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Obrigada, Jesus, por orar por nós, por interceder no céu por nossas vidas. Obrigada, Senhor, porque nós estamos bem, com saúde, respirando. Obrigada, em nome de Jesus, nós agradecemos. Amém, Amém. e amém. Amém, amados? Amém. Então vamos lá no livro de Tiago, capítulo 5, 16 ao 18, que diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Amém? Amém. Então, nós sabemos que a oração é um dos meios, né? É uma maneira, é um modo como nós falamos com Deus, né? Como nós nos comunicamos com Deus. E ao orarmos, ao falarmos com Deus, ao nos comunicarmos, nós criamos o que nós chamamos de intimidade. Amém? Conforme nós vamos orando, conforme Deus vai agindo na nossa história, na nossa vida, conforme as respostas de Deus, nós vamos nos fortalecendo. Eu sempre ouvi falar que a oração ela não é para os fortes, ela é para aqueles que são fracos, né? Para aqueles que reconhecem que precisam depender de Deus, que precisam da ajuda de Deus, porque existem situações, causas, problemas na nossa vida que só Deus para solucionar, só Deus para dar um jeito, né? E nós oramos porque ao orarmos, Deus nos ajuda a vencer as nossas fraquezas, Deus nos ajuda a resistirmos aos ataques do diabo, Deus nos ajuda a realizar aquilo que nós estamos pedindo, né? Não sei pelo que você está orando, se por milagres, né? Para uma restauração, restaurar o casamento, restaurar a sua comunhão com Deus. Fato é que Deus, Ele ouve a oração do seu povo. Amém? Amém. Deus só não escuta as nossas orações, né? E por isso que é importante estarmos sempre orando, porque às vezes nós pecamos, né? E quando Deus não responde, tem muitas pessoas que dizem Deus não responde orações. É porque muitas vezes elas estão mergulhadas no pecado, né? Ou então elas fazem apenas orações egoístas, né? E Deus não se move por esse tipo de oração. A oração que Deus vê que a pessoa não quer nada com nada, né? Ela está apenas fazendo pedidos egoístas. Mas a palavra de Deus aqui nos diz, né, que nós confessarmos os nossos pecados para sermos curados, né? E nós orarmos uns pelos outros para sermos curados. Confessarmos pecados, sermos curados, né? Quando nós confessamos os nossos pecados, o Senhor nos perdoa. Amém? E Ele Amém. também nos cura. Então a oração do justo, ela tem efeito, ela é eficaz, e aí Deus age em nosso favor, responde a nossas orações, porque o poder está no nosso Deus é que é poderoso, né? Ah, mas por que orar? Será que Deus está ouvindo a oração? Nós oramos não para que Deus venha saber o que está acontecendo, porque Deus, Ele contempla todas as coisas, Ele vê todas as coisas, né? Nós oramos para que Ele venha agir na nossa história, para que Ele venha fazer algo que nós não podemos fazer. E o texto diz, ali no versículo 17, né? A oração do justo, no 16, diz que a oração do justo é eficaz. E quem é o justo? O justo é aquele que é justificado por Cristo. Nós cremos, né, que o Senhor Jesus Cristo é o nosso Senhor, nosso Salvador, e nós já fomos justificados por Ele.
Então, a Bíblia diz que Elias era um homem comum, né? Elias, lá no versículo 17, era humano como nós, né? Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez e os céus enviaram chuva e a terra produziu seus frutos. Então, Elias era um homem humano como nós, mas ele orou fervorosamente para que Deus não chovesse. Ele orou para que não chovesse durante 3 anos e meio e Deus respondeu em resposta a essa oração. Deus fez com que não chovesse, né? Então, veja como é importante a oração, né? Elias era um profeta, sim, mas ele era humano, né? E todos nós somos humanos, independente de PR, de cargo de profeta, pastor, evangelista. Se nós orarmos com fé, se nós orarmos fervorosamente, Deus ouvirá as nossas orações e Ele fará aquilo que pedimos. E essa é uma promessa de Jesus. Jesus disse: orarem em meu nome, tudo que vocês pedirem eu vou realizar, né? Para que o Pai seja glorificado. Então, amados, tudo que nós pedirmos em oração, Deus pode realizar. Mas existe uma palavra que eu sempre estou falando em persistir, né? Às vezes Deus não responde logo em seguida, mas não quer dizer que ele já não pegou a sua causa, que ele já não está trabalhando, que ele já não está agindo, né? Às vezes demora um pouco para nós vermos o resultado, mas perseverança é algo importante na hora de nós orarmos. Amém? Então veja que Elias orou para que não chovesse, depois ele orou outra vez e os céus enviaram chuva e a terra produziu seus frutos. Elias era um homem de oração, né? Tinha sua rotina de oração. Ele orou para que o filho da viúva, né, viesse à vida e ele veio. Ele orou para que não chovesse, não choveu. Então, são diversas histórias que a Bíblia tem, né? Que Deus, ele pode ouvir as nossas orações, pegar as nossas causas e agir dentro da nossa causa, né? E um dos exemplos que nós temos, né, é quando Jó vai para Sodoma e Gomorra, né? Deus já tinha dado ordem aos anjos para que destruíssem Sodoma e Gomorra. Mas Abraão vê, né? Abraão, por meio da oração, ele decide orar por Ló e para que Deus vá lá e retire Ló de Ló, porque Ló está lá no lugar onde Deus já disse que vai destruir. Sodoma e Gomorra era a cidade do pecado, né? O pecado subia às narinas de Deus, então Deus mandou destruir aquele lugar. Mas teve um anjo que foram lá, os anjos foram lá resgatar Ló daquele lugar, através da intercessão, através da oração de Abraão. Deus agiu e Ló pôde sair com vida daquele lugar. Também temos a história de Ana, né? A Ana era estéril, né? Ana chorava toda vez que via Penina ter filhos e Penina afrontava Ana, provocava Ana e Ana chorava e pedia a Deus para ter filhos. Até que um dia Deus se lembrou da oração de Ana e disse: você vai ser mãe. E Ana pôde dar à luz ao profeta, né? Então veja o que Deus pode fazer por nós. Deus pode fazer com que a estéril tenha filhos. Deus pode libertar, né, da morte, do caminho de perdição, da destruição. Deus perdoa os pecados. Deus está a todo momento ouvindo a oração de seu povo. E Ele está intervindo, Ele entra com intervenção na nossa história. Tem também, que nós falamos na semana passada agora, do milagre que aconteceu na vida de Pedro. Pedro foi milagrosamente liberto, né, das cadeias lá de Herodes, da prisão, uma prisão de segurança máxima, onde Pedro estava preso, né, por algemas, tinha guardas cuidando ele, do lado de dentro e do lado de fora,
tinha portões, então era uma prisão de segurança máxima, mas a igreja estava orando por Pedro. Havia um povo clamando para que ele não morresse naquela prisão, para que ele não perdesse a vida lá. E Deus envia um anjo para libertar Pedro, né? Então veja que milagre tremendo. Ninguém soube como Pedro saiu daquela prisão, porque Deus, ele é um Deus de livramento, ele é um Deus que cura, ele é um Deus que liberta, ele é um Deus que faz aquela que não tem filhos ter filhos. Deus é o Deus que abre a madre, que abre o ventre. Deus é um Deus que abre caminhos, né? Não adianta lançar maldição sobre a vida de pessoas. Às vezes as pessoas lançam maldição para fechar os caminhos. Deus é Deus que abre caminhos. Deus é Deus que quebra decretos. Deus é Deus que abre a madre. Deus é Deus que resgata do lugar de perdição. Então creia no lugar, na oração, creia no poder da oração. A Bíblia tem diversas histórias de homens e mulheres que dobram os seus joelhos e clamam ao Senhor por intervenção divina, porque tem situações, tem histórias, problemas, causas, né, que nós não temos como resolver. E Mateus 7,7 diz que nós devemos mesmo pedir, buscar, bater e a porta será aberta. Então esse é o segredo, amados, nós continuarmos orando, né? Termos fome e sede pela palavra de Deus, pela oração, orarmos por avivamento, orarmos pela nossa família. Só Deus para intervir, para agir em nosso favor. Porque às vezes nós estamos precisando, né? Que haja uma cura no nosso meio, que haja uma libertação, que haja uma mudança de ciclo, uma mudança de temporada e nada acontece, né? Mas Deus está trabalhando. Se você começou a orar por uma causa, não desista, né? Porque se nós formos ler aqui a história de Ana, levou um tempo para Ana receber o seu milagre, né? Algumas coisas Deus responde imediatamente, porque são mais fáceis, mas existem causas que Deus precisa trabalhar em secreto para que as coisas vá por lugar. Para que o milagre aconteça, para que a cura aconteça, para que a libertação aconteça. Amém? Amém. Então creia, né? Leia a palavra de Deus e veja toda a palavra de Deus, toda a Bíblia. Tem a história de Esther também, que é incrível. Toda a Bíblia tem homens, tem Daniel. Daniel teve que pelejar, orar do início ao fim da causa dele, porque houve guerra nos céus, se fechou, céus fechados, né? Onde a resposta não desce, onde o milagre não acontece, e ele se agarrou no joelho, foi para a oração. Então, amados, tudo que nós precisamos de Deus é que Ele esteja agindo na nossa história, agindo na nossa vida. Amém? Então, Amém. a oração, ela é nossa aliada. Eu oro, para que preciso orar? Se Deus vê tudo, se Deus sabe de tudo, se Deus é poderoso, nós precisamos orar para que Deus venha a agir. Porque conhecer a nossa causa, conhecer o nosso problema, Ele já conhece. Mas nós precisamos chamar Ele para agir no nosso problema. Precisamos chamar Ele para que Ele peleje por nós, né? Para que Ele envie anjos, para que Ele dê ordem aos anjos a nosso respeito, para nos guardar, para nos proteger, para nos dar livramento. Amém? Amém. Anjos para trazerem também o nosso milagre. Amém? Respostas de orações. Deus traz respostas, às vezes em visões, em sonhos. Amém? Então vamos orar. Não desista, não desanime, né, de orar. Talvez você não esteja vendo Deus agir na sua situação, na sua história, mas Deus, ele é um Deus de sinais. Deus sempre dá sinais. E quem tem vida de oração, quem ora, sabe disso. Fique olhando os sinais. Deus dará sinais na terra de que você está orando e Ele está agindo na sua vida. Amém? Mas Amém. Tenha mais fome, tenha mais sede pela oração. Eu abri a Bíblia no sábado, no domingo, na segunda-feira, e todos os textos que eu achei falavam sobre oração.
né? Além do Senhor estar colocando no meu espírito de que eu devo orar ainda mais, Ele também está dizendo, fale sobre oração. Amém? Então, oração é vida, oração é poder, oração é intimidade com aquele que é nosso Pai. Amém? Mas aprendam uma coisa sobre oração. A oração do Pai Nosso nos ensina que nós devemos pedir, mas devemos também declarar, contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Porque ao orarmos, nós vamos fazer com que a mão de Deus trabalhe em nosso favor. Mas nós também temos que levar em consideração que Deus sabe o que é melhor para nós. Amém? Não faça, né, de orar e Deus fazer a vontade dele e você ficar lutando contra aquilo que Deus está fazendo, querendo algo que está, né, já saiu das suas mãos porque Deus queria que saísse, você pegar de volta, ou você voltar, ou você, né, dizer não era isso que eu queria, porque Deus vai fazer a vontade dele. Amém? Então, vamos orar então? Vamos declarar o Salmo 91 e depois nós oramos. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois ele te livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele te cobrirá com as suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas nada te atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens a teu respeito, para que te protejam em todos os teus caminhos. Com as mãos eles te segurarão, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Eu vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra e vida longa lhe darei. Ele mostrarei a minha salvação. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Vamos orar então, amados? Vamos agradecer a Deus por este momento, orar para que Deus ouça as nossas orações, para que Deus entre com intervenção, para que Deus venha agir em nosso favor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu não sei qual é o problema que eles têm, qual é a causa que eles estão lutando, Pai. Se eles querem ver os milagres, se eles querem ver a glória de Deus, se eles querem o perdão de pecados, a cura, a libertação, a restauração, Senhor, de casamento, restauração da vida financeira, Pai. Eu não sei, meu Deus, mas o Senhor sabe, Pai. Antes de nós orarmos e pedirmos, o Senhor já sabe o que nós vamos pedir. Oh, Deus, te agradecemos, Pai, pela Tua palavra, a Tua palavra abençoada, a Tua palavra que não volta vazia, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos, entra com intervenção. Entra com intervenção nesta causa, luta, Pai, pelos teus filhos. Supre, Pai, as necessidades que cada um tem. Entra com poder, Deus, realiza os milagres, faz a reviravolta, porque nós sabemos que tudo tu podes curar, podes libertar, e ninguém pode impedir o teu agir, Pai. Ninguém, quando o Senhor quer fazer, o Senhor faz. Pai, que o teu agir seja tremendo na vida dos meus irmãos e na minha, Pai. Em nome de Jesus, atenda o clamor dos aflitos, daqueles que estão perdidos, daqueles que estão cansados. Renova as forças do teu povo, Pai, para que eles perseverem na oração, para que eles não desistam, por mais difícil que esteja, Pai. Renova as forças do teu povo. E contudo, Pai, que nós possamos aceitar
que a tua vontade irá prevalecer. Então, que seja feita, Pai, a tua vontade e não a nossa, em nome de Jesus. Vai curando, restaurando, libertando pessoas que estão presas em cadeias espirituais, pessoas que estão passando por batalhas na mente, setas malignas trazendo pensamentos negativos, pensamentos de derrotas, de perda, de destruição, Pai. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo o ataque das trevas contra esta vida. Nós repreendemos todo o mal. Repreende, Senhor Jesus, todo o espírito de engano, todo o espírito imundo, maligno que quer levar para os vícios, para a perdição, quer levar para aquele caminho de destruição, porque o inimigo vem para roubar, para matar e destruir, mas Jesus Cristo vem para dar vida e vida em abundância, Pai, em nome de Jesus. Age com força e com poder, repreende o gigante, amarra, manieta todo o problema e nos dá a vitória em nome de Jesus. Amém? Amém. E amém. Amém. Amém, amados? Amém. Fica na paz, então, do Senhor Jesus. Nós amamos muito vocês em Cristo e nós voltamos amanhã.